Oi, Pri, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos aqui. Tudo bem aí? Nossa, você está produzidérrima, amiga. Deixa eu te Nós falar. duas. Eu não tô tanto assim, não. Eu só passei um batomzinho. Deixa eu Eu ver uma também só coisa. sobrancelha e batom. Eu quero ver uma coisinha aqui que eu tinha visto antes, que é para desativar a solicitação de participação, para a gente ficar na participação só nós duas. A segunda coisa é que, ô Rita, a gente vai parar de interagir e a gente vai começar a fechar a live para comentários que a gente conseguir. Mas eu tenho medo, Priscila, de fechar para comentários por um motivo. Se tiver qualquer falha, eles podem dar o feedback na hora para a gente. Então, deixa aberto. Pode ser também, se os comentários não atrapalharem o pessoal a ver a Libras. Aí não Tá conseguindo atrapalha. ver bem, Rita? A mim não atrapalha. Vamos lá, olha só. A gente tem 50 minutos de live inicialmente, né? Porque a gente tem um período do Instagram que eles dão pra gente e o vídeo vai para Stories e vai para o GTV. Ou então a gente consegue gravar. Se a gente passar disso, a gente perde o conteúdo para poder deixar no IGTV para todo mundo. Então, vamos manter isso. Se a gente passar disso e a gente tiver mais perguntas e tudo mais, a gente abre outra sem problema e a gente conversa. Tá? Então a gente vai começar. Eu vou começar descrevendo as nossas, né? Os nossos quadros, né? Eu vou começar por mim, né? Eu tô com meu fundo, tá a minha janela, onde ficam algumas plantas, árvores, muito verde, né, de natureza, que eu moro num lugar que é bem, né, arborizado. Tem uma parte da estante do meu quarto que é de livros e é branca, uma parte branca. O meu cabelo tem mechas loiras, né? Eu tenho pele branca, eu uso óculos, um óculos que tem uma armação meio que tipo madeira, eu esqueci, tem um nome específico, mas eu esqueci. Eu tô maquiada, eu tô ligeiramente maquiada, eu tô com base e batom rosa. Eu tô vestindo uma blusa azul e por debaixo eu tô com um top que tá parecendo a alça, bem pink, bem rosa, rosa fosforescente e com uma bordinha preta. A Pri, ela está em fundo branco, com o cabelo dividido pro lado direito, o cabelo dela é alisado, a pele dela é preta, ela tá com uma blusa branca de bolinhas pretas. Ela tá bem simples, eu também, então a gente tá super bem para descrever que tá ótimo. Então, a Pri vai começar se apresentando, que ela é a minha convidada. Eu acho que é gentil da minha parte, mas antes de tudo, eu devo dizer que meu nome é Cristiana e o meu sinal é esse. É a letra C, com o dedão na minha covinha da bochecha, onde por eu rir muito, eu faço covinha e acabei, meu dedo aponta para a covinha do meu riso. Isso é a descrição para os cegos do meu sinal, tá? Então, Pri, fica à vontade. Você não precisa fazer a descrição, que eu já fiz a descrição para todo mundo. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu sou intérprete, professora de Libras, português. Sou lá do canal do Instagram Professor Inclusivo. E é um prazer estar aqui junto com a Cris para a gente poder debater um pouquinho a respeito da educação inclusiva. Sim. Eu também sou professora de Química,
Mas eu inclinei desde a minha pós-graduação, né, o meu mestrado para pesquisar cegos. Hoje eu trabalho com surdos, né, pesquiso surdos no doutorado. Eu atualmente estou num núcleo de atendimento pedagógico especializado na SEDUC, coordenando. Eu também coordeno o setor de acessibilidade do Instituto de Química, onde existia uma comissão de acessibilidade que eu era membro, aliás, ainda existe, ela está para fechar, mas a gente ainda está funcionando, mas a gente está, né, andando conjunto, né? E eu faço um acolhimento, eu faço a avaliação, eu oriento professores da universidade lá no Instituto de Química para que eles façam adaptações, tanto curriculares quanto avaliativas dos alunos. Eu tento ver os recursos acessíveis que eles precisam e peço aos professores que consigam adequar suas aulas. A gente trabalha mais na dimensão das barreiras atitudinais e comunicacionais, porque a gente tem algumas carências de recursos. Agora a gente está tentando montar uma sala que, assim, oficialmente não dá para chamar de sala de recursos, mas a gente tem um espaço que a gente vai criar uma atmosfera de criação entre graduandos, pós-graduandos, para poder fazer materiais adaptados, atividades, pesquisa, ações extensivas. E a gente pretende, daqui para frente, fazer alguma coisa bem bacana na universidade. Quanto ao NAPES, eu estou atuando com as professoras de sala de recursos nessa atual conjuntura que a gente está vivendo. A gente está atuando com professores de sala de recursos e adaptação de materiais para o Google Classroom e assim, eventuais atendimentos aos pais que necessitam de orientação e tudo mais. E a gente vai até discutir um pouquinho essa coisa do aluno à distância e tudo mais, o aluno com deficiência, que precisa de recursos, como é que pode acontecer, se pode acontecer, o que a gente acha disso, se é o ideal ou se é o mundo dos sonhos. A gente vai discutir um pouquinho isso aqui, nesse momento. Pri, fala um pouco da tua formação e das suas atividades. Então, eu sou formada em letras, português e inglês, embora eu não trabalhe com inglês, e também formada no Letras Libras, o pós em Libras também, e eu atuo na área desde 2006, ou interpretando ou ensinando Libras. Também já trabalhei ensinando português como segunda língua para surdos. Então, eu queria fazer uma primeira provocação aqui para a gente debater, né? Que Priscila, olha, gente, tá parecendo até que a gente decorou e que a gente está fazendo tudo sincronizado, porque a gente se dá tão bem, eu e Priscila, que a gente vai indo. A gente chegou a ter uma primeira conversa, a gente planejou esse momento, lógico, a gente debateu algumas coisas, mas nada foi assim ensaiado não, porque nós estamos sincronizadas, viu, Priscila? A gente tá boa para trabalhar junto mesmo. Priscila, olha só, vou fazer uma primeira provocação com relação a essa realidade que a gente está vivendo, né, da Covid. Né, a gente sabe que é bastante difícil para as pessoas com deficiência, que poderiam ser, inclusive, tratadas com prioridade em várias instâncias na saúde, na educação e tudo mais, e que a primeira instância é essa modificação de rotina, essa vivência nova, o Google Classroom, isso tudo pode ocasionar, de repente, uma dificuldade para eles. Eu queria que você falasse na perspectiva geral e também com relação aos alunos com deficiência, se você acha que funciona mesmo, por exemplo, o que está sendo implementado nesse momento do Google Classroom em muitos estados, né, ou então coisas ou então sistemas similares para alunos, por exemplo, do ensino básico do nível fundamental 1 e 2 e nível médio. Né? Eu queria que você desse uma palavrinha e depois depois eu faço um bate-bola. Na outra rodada eu começo e depois você faz o contraponto. Então, a minha experiência nessa questão do ensino à distância,
é que sempre tem na turma aqueles que vão conseguir desenvolver bem, né? E outros que não vão conseguir acompanhar como que está sendo esse ensino. Na realidade, eu até estava pensando, na sala de aula normal também é assim, né? Sempre tem aquele grupo que vai mais a quem o professor precisa ficar puxando. A minha preocupação principal são com os alunos que têm alguma deficiência, porque se antes já era difícil conseguir com que eles tivessem, igual você falou, atividade adaptada, tivesse como acompanhar os outros alunos, agora, nesse momento, a distância é mais difícil. Tem também, talvez, um ponto positivo, que é estar junto com a família. Se a família tem essa preocupação de ajudar, porque o que acontece é que às vezes a família quer fazer, né? Não sabe como explicar, ou então vê que aquela atividade do professor não está adaptada, fica pensando, acaba fazendo e dando a resposta. E isso não resolve. Esse momento é um momento difícil, só que, independentemente se de primeiro ao quinto, que talvez é mais fácil encontrar atividades que sejam adaptadas, mas também, né, do sexto ao nono, no ensino médio, existe um risco do que esses alunos acabem ficando de lado porque o professor não sabe como adaptar, não sabe como fazer, ou então o professor vê aquelas respostas maravilhosas e... deixa eu ver como que eu vou traduzir isso. Deixa pra lá. Tipo assim, tá bom, tá ótimo. Acha que bom. Mas não tem essa preocupação de ver, peraí. Se tá essa resposta maravilhosa, às vezes, a outra pessoa fez e eu posso mudar aqui um pouco porque eu quero que ele participe de verdade. Então, é um momento que nós precisamos prestar atenção em como que isso está acontecendo. O meu contraponto é o seguinte, a gente tem uma realidade muito complicada no ensino público da questão socioeconômica deles. Muitos deles não têm acesso, muitos deles mal têm um celular, divide com os pais, ou então mora num cômodo, não tem computador. Então fica difícil o acesso e a democratização do ensino começa a ser um pouco dificultada, né? Enquanto secretaria, pelo que eu estou vendo por trás do que a gente está fazendo vários esforços, já que a gente está já imerso ao ambiente e à situação, e a gente está recebendo capacitação, está tendo, né, um suporte muito grande da Google, que para mim não é o mundo ideal, né? Porque no momento eles estão estressados, estão confinados, estão com familiares também tendo problemas de saúde, tendo inclusive até a Covid e tudo mais, tendo mortes em família. Então, tudo não é o ambiente ideal. Mas segundo o nosso secretário, que eu acho que é uma pessoa consciente, ele diz que não é uma educação à distância, é uma ferramenta que ele julga que é de bastante qualidade, eu concordo, mas que é uma forma de prendê-los em casa, de colocá-los eles tendo alguma atividade e colocando a cabeça para pensar e não tendo o distanciamento tão grande que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar, né, com relação aos estudos. A gente sabe que existem eu pelo menos acompanho politicamente, né, esse processo há muito tempo, e a gente sabe que alguns dos motivos pelos quais estão sendo implementadas essas ferramentas não são só limitados a isso. Mas no momento o que importa nessa questão da pandemia é que a ferramenta está aí. E ela nos foi proposta e também foi o que a secretaria pôde fazer, né? E aí, já que eles estão utilizando desse sistema, dessa plataforma, mesmo que não seja EAD, seja EAD, né? Seja uma atividade paralela, né, complementar, nós temos que
né, ser capacitados, nós temos que estar lá, tudo mais. Como é que está a realidade da pessoa com deficiência, dos alunos com deficiência? Nós estamos fazendo um banco, a gente está fazendo atividades adaptadas, a gente vai ter ambientes dentro da plataforma também, e o secretário está se preocupando com isso, a secretaria também está se preocupando com isso, né? Sendo que isso é o mundo do ideal, e a gente sabe que quando chega pra gente fazer, a gente tem que fazer. E a coisa, na realidade, é outra, é muito complicada, e a gente está administrando, a gente está... agora está um pouquinho melhor, mas estava tendo muito problema no início, e as coisas estão andando, né? Como você disse, às vezes vai ter quem consiga, vai ter aluno que vai se dar muito bem, tem aluno que não se dá bem. Acho que é mais uma atividade, é mais um complemento, é mais uma plataforma, um ambiente para eles aprenderem a lidar, né? Porque é muito comum que no mundo network, no mercado de trabalho, se use, né? Agora com essa questão de pandemia, que a gente não sabe, então eu acho que dos males o menor, a gente tem que encarar a realidade como ela está aí, e a gente tem que tentar, inclusive é um dos pontos que a gente quer colocar aqui, a gente sabe que muitos professores têm dificuldade com essa realidade, muitos professores têm dificuldade na adaptação de atividades, então a gente está aqui justamente para discutir, não é nem defender, nem criticar, nem jogar pedra, porque isso já está sendo feito, né? Agora a realidade está aí, e a gente sabe que tem muita gente com muita dúvida. E como a gente tem um trabalho muito ligado à adaptação de material, a dicas que a gente pode dar para os professores, a pensar em alguns casos para poder, né, visibilizar alguma coisa, a gente vai dar uma conversada sobre isso. Priscila, você sabe que horas? A gente começou às 4 horas, né? Sim, Então, são 4h20, tá ótimo. Isso. Então, Pri, vamos começar com a rodada falando sobre adaptações, né? Aí agora eu começo, você depois faz o contraponto. A Pri tem ela tem um arsenal muito grande, um repertório muito grande sobre essa questão, né, que ela trabalha com isso diretamente, ela forma pessoas sobre isso. Eu estou começando a trabalhar com professores de sala de recursos e começando a adaptar material. Eu, inclusive, estou trabalhando com química, as minhas professoras de sala de recursos, tem uma que é de educação física e a outra que é de biologia, e tem uma que é DOC 2, DOC 2 não, DOC 1, eu às vezes eu faço confusão. E ela é de fundamental. E ela está fazendo atividades autorreguladas, atividades de festividades e tudo mais, e a gente está trabalhando no mutirão, né? E eu estou começando a vivenciar mais, e eu já fazia um pouco isso, a coisa do pensar no que o aluno pode fazer, né? A gente tem o PDF acessível que a gente usa para poder o cego usufruir, para a gente, por exemplo, fazer uma autodescrição por trás da figura. Eu tenho no meu site, no quimicaacessível.wordpress.com, inclusive um manualzinho que eu coloquei, um tutorialzinho sobre como fazer um PDF acessível. Aliás, eu vou até revisar, vou ver se eu coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar lá. O PDF acessível, ele pode, o seu texto você pode fazer um pouco mais imagético, simplificado, mais resumido, com imagens significativas sempre para o contexto, fazendo textos simples, até mesmo usando um pouco da linguagem alternativa. Assim você consegue atingir o que a gente chama de desenho universal, que é um conceito que vem, inclusive,
por lei, por força de lei, a gente utiliza, e ele quer dizer o quê? Ele pensa, a gente pensa de uma forma que atinge a maior parte das pessoas possível. Que seria, no caso, se eu tiver várias pessoas com deficiência lendo aquele material, eu atinjo o pessoal com deficiência intelectual, que é cego, que é surdo, que é o autista, né? Então, eu começo a pensar na produção material dessa forma, né? E a audiodescrição, por exemplo, quando a gente faz a audiodescrição, você pode, como a gente tem material didático, as imagens didáticas têm um pouco mais de liberdade. Elas podem ser um pouquinho maiores, mas sempre você tem que ser uma linguagem resumida, uma boa escolha das palavras, você tem que fazer um texto técnico e contextualizado ao tema que você está trabalhando, obviamente, né? Porque um hexágono pode ser um hexágono na matemática, um polígono, e na química pode ser um ciclo hexano, né? Então você tem que saber o contexto onde você coloca as coisas e as imagens. Isso, por exemplo, é uma dica que eu tenho de construção de material acessível para os alunos. Se você consegue fazer uma instrução passo a passo para um pai, para fazer um material tátil, ou então algo em 3D para ele produzir e tudo mais, mas isso é um mundo de outra realidade diferente da minha. A minha realidade agora, no momento, com os meus alunos de nível básico, depois a gente vai falar do nível superior, né, Pri? A gente combinou de daqui umas 2 semanas voltar e conversar sobre a inserção do surdo, da pessoa com deficiência no nível superior. E aí a realidade do ensino à distância modifica um pouquinho a realidade, porque o amadurecimento de um aluno de ensino superior é outro. Mas voltando. Então, a minha dica é fazer materiais que sejam simplificados, imagéticos, que tenham audiodescrição, que estejam dentro de um PDF acessível, e consiga atingir ao máximo das pessoas com deficiência que você pode na tua turma ou dos teus alunos que você atende, que você dá aula e tudo mais na sua escola. Nessa realidade do ensino à distância, é bem eficaz você utilizar esse tipo de recurso. Pri, fala um pouco sobre o que você usa e como é que você trabalha. O que eu queria destacar aqui ontem até um professor tinha me perguntado, né, como fazer para poder adaptar uma atividade para colocar dentro do sistema. E eu elenquei lá algumas estratégias que ele poderia usar. No caso aqui, junto, né, numa turma que tem alunos surdos. E nós sabemos que cada surdo é de um jeito. Tem aquele surdo que consegue ler ali dentro da plataforma com facilidade, e tem aqueles outros surdos que vão precisar de um apoio maior. Sim. Dentro de alguns sistemas, nós temos a presença do intérprete, que pode ali também colocar o vídeo. Porém, muitos casos são de professores que não têm esse apoio do profissional intérprete, porque ainda não tem contratado esse profissional. Então, os conselhos ali que eu dei, depois até eu vou colocar o vídeo também no YouTube, vocês vão poder acessar, para poder pegar esse texto e transformar ele colocando o máximo de informação visual. Seja por vídeo, nós temos vários vídeos dentro do YouTube. Priscila, desculpa fazer um intervalo entre fazer um parênteses. Eu esqueci de falar. Nas minhas atividades que eu estou fazendo, eu estou colocando sempre ao final dos textos, antes do exercício, alguns textos sobre o texto, o tema do texto, de alguém que fez na internet em Libras e com legenda. E no YouTube, quando não tem legenda, pode ser que tenha algum erro, alguma coisa, mas tem o recurso da legenda. E aí a gente botando a legenda ativada já ajuda um pouco. Não é o ideal. O ideal seria uma legenda para surdos e ensurdecidos. Mas, infelizmente,
no meio desse mundo de coisas, se o professor não consegue achar, porque às vezes é raro, na química é muito difícil encontrar material, mas eu estou pelejando e conseguindo, eu tive a consultoria do CAIS, que é um centro que atende surdos, né, Centro de Atendimento a Surdos, do nosso estado, que a gente tem esse convênio com eles na nossa equipe do estado. E eles elogiaram muito os materiais que eu coloquei lá, então eu fiquei muito feliz, porque eram muito específicos, mas eram de boa qualidade. E o CAP, que é o para cegos, eles estão fazendo a audiodescrição, quer dizer, a gente tem um suporte bacana. A gente dialoga o tempo inteiro com a coordenadoria e com as outras coordenações regionais, a gente tem essa coisa, a gente pesquisa, vai buscar e também tem uma assessoria desses centros que são mais especializados, inclusive de altas habilidades também, tudo mais. Então a gente tem um suporte, graças a Deus, só que às vezes demora, o recurso é difícil, e aí a gente tem aí um delay para poder atender o aluno. Pri, desculpa ter te interrompido, mas eu acho que complementa o que você estava falando. Sim, sim. E aí eu estava falando com ele sobre essa questão do vídeo. Que colocar um vídeo, colocar uma sequência de imagens, se, por exemplo, não encontrou um vídeo, mas encontrou várias imagens, pode colocar no PowerPoint ou até no Google Slides e salvar como apresentação de slides, porque aí, colocando o link lá no sistema, quando o aluno abrir, vai passar aquelas imagens, ou até também preparar, né, um glossário próprio com esses conceitos, que são conceitos básicos, porque às vezes o professor pensa que pode colocar lá atividade direto. Aí, por exemplo, pesquise e coloca lá o que ele quer que seja pesquisado. Mas se aquele aluno anteriormente não tem nenhuma experiência sobre o que é pesquisar na internet, ele realmente não vai responder. Sim. Por mais que seja fácil, né? E aí a gente estava comentando sobre isso. Às vezes um tutorial ensinando como pesquisar, eu até preparei e mandei um lá para eles, um tutorial imagético, né, com imagens, para poder ensinar para eles como pesquisar na internet, para poder encontrar aquelas respostas, ou no livro, né, e colocar lá no trabalho. Então, resumindo, é isso, usar os vídeos que encontrar no YouTube, também imagens, que podem ser todas correlacionadas, e fazer também um glossário junto com esses alunos, para eles terem um embasamento para conseguir responder lá as questões, as perguntas dentro do sistema. E outra coisa, não adianta entupir o material de imagem só porque acha que o surdo vai entender. Não, tem que ter a ver com o contexto, né? Então, é que você até falou lembra na sua apresentação do EREC, eu lembrei porque a Priscila falou exatamente isso, gente, não adianta entupir uma de imagem que o surdo vai ficar confuso, né? Por que a gente se preocupa mais com o surdo do que com tudo, né? Eles falam outra língua, eles têm características culturais deles diferentes de cada... como ela falou, dentro da comunidade surda são várias comunidades surdas. Então a gente tem conhecimento que o surdo às vezes é sinalizante, às vezes ele não entende português, às vezes ele não sabe escrever, às vezes ele sabe escrever, mas não lê direito, não conecta as palavras, ou então às vezes ele é sinalizante e ele não é sinalizante, ele lê português, mas não tem um letramento, né? Ele não tem uma compreensão, ele é analfabeto funcional, né? Então tem várias situações, várias. Às vezes ele faz sinais, mas não é exatamente libras, né? Tem de tudo. Então, o que acontece? O surdo tem características diferentes, tem uma língua diferente, e a língua deles é uma língua que é
ela é visual e gestual, é viso-gestual. Então, o código da semântica, da estrutura, da gramática da Libras é diferente. Você não faz uma tradução em Libras, você faz uma interpretação. Por quê? Porque você não tem palavra por palavra. Veja bem, eu não sei falar Libras, tá? Mas eu sei que isso tudo, tanto que eu não consigo aprender assim, porque tem a questão do gesto e do significado, né? Então, o sinal, ele é a imagem que vai trazer o significado para o surdo do contexto que ele está ali. Então, o que acontece? Não adianta a gente achar que ele vai entender português escrito perfeitamente, porque a estrutura gramatical da Libras é inversa, ela inverte a estrutura gramatical. Eles falam mais no infinitivo. Então, para eles é muito complexo, muito diferente, e eles entendem de forma... É como se eu tivesse que entender inglês, né? Porque não é a minha língua mãe o inglês. E a estrutura do inglês é diferente da minha. Por mais que seja simplificado em uma língua tranquila, eu tenho dificuldade, eu vou saber o inglês, mas eu tenho sempre um tempo para poder traduzir na minha cabeça, por mais que eu não queira que traduza, há um tempo que eu tenho que decodificar para poder traduzir, ou então para entender, né? O surdo é a mesma coisa. Então, a gente tem que respeitar isso, essa diferença que eles têm, e aí a gente tenta o máximo possível aproximar ele da nossa realidade. De que forma? Utilizando imagens, que eles têm uma compreensão. Mas aí o que acontece? O projeto Surdos, o PRI, faz sempre glossários justamente por isso. Porque para você trabalhar uma determinada matéria, você tem que ter justamente o vocabulário que eles vão utilizar. E como, por exemplo, na biologia, na biomédica, eles têm um vocabulário muito específico, elas se preocupam. Então, tem aquele sisteminha dos glossários da professora Bíblia. São a imagem, o sinal e o conceito daquela imagem e do sinal, para que eles liguem o sinal àquelas palavras e aí consigam se aproximar do conceito. Então, o que acontece? Esse é o trabalho que, inclusive, o Libras Avante faz, vários sites e Facebooks e professores de Libras que tentam ensinar Libras pela rede, até mesmo professores de Libras que dão aulas em cursos de Libras, para que a gente sempre tenha o sinal, a palavra, o termo, o sinal e o conceito, para que a gente faça o significado do sinal ser incorporado no cotidiano da gente, tanto quanto eles também, o sinal, a palavra, a estrutura de português. Então é muito complexo, é muito diferente de tudo. Então a gente se preocupa muito com o surdo por isso. O cego fala português, se comunica quando a gente fala com a gente. O surdo não se comunica oralmente. Então ele tem essa dificuldade, ele tem essa, né? As pessoas com deficiência intelectual, dependendo do sentido, a gente vai fazer a linguagem resumida, a linguagem alternativa. Até se tem algum problema com relação a uma questão motora que não tem a fala e às vezes a comunicação tem que ser alternativa, aí tem que ter uma outra adaptação e aí é uma coisa mais individualizada. Então, a gente tá caminhando, engatinhando nesse sentido. E Pri, o que você tem a me falar, né, no caso, com relação ao que você está vivenciando com os professores, né? Você tem contato com professores de redes estaduais e municipais. Queria saber se você até falou que ajudou e atendeu alguém, né? Aí eu queria que você me falasse sobre o que você tem de vivência, que você tem feito né, com relação a isso. Essa realidade nova. Então, aqui pela minha região, com os professores que eu tenho contato, alguns estão fazendo, utilizando, né, sistemas variados, e tem cidades que não estão fazendo. O contato que eu tive são de professores que
estão com muitas dúvidas. Primeiro, porque tem que utilizar uma estratégia diferente, né? Que é utilizar um sistema, utilizar a internet, a tecnologia para conseguir comunicar. E o segundo seria como juntar tudo isso. É aquela junção de preocupações, né? De conseguir dar conta daquele conteúdo que ele precisa colocar e também de conseguir atingir aquele aluno que, no caso, alguns desses professores estão com a situação de serem alunos que não têm intérprete. Então, aquilo que antes já era, para ele, já era impossível, agora é mais difícil ainda, porque estão à distância para poder ensinar alguma coisa sem esse apoio. Ou seja, os professores também têm dificuldade. Também. E uma outra experiência que eu tive há 2 semanas atrás é de uma outra cidade que não está utilizando sistema nenhum, porque muitos alunos da cidade não têm, né, acesso à internet. E aí uma mãe, ela veio me procurar e falou: Priscila, eu não sei o que eu faço com meu filho, porque eu não em casa sem fazer nada. Porque eu sei que quando ele retornar, ele vai retornar tendo esquecido de tudo que já foi trabalhado antes. Eu quero... Mas essa preocupação do nosso secretário, por exemplo, que eles têm um distanciamento muito grande do material. Quer dizer, isso eu não sei. A gente nunca sabe, né? Político é político, mas eu vejo um pouco de verdade, um pouco não, né? Eu vejo verdade no secretário, ele está se preocupando com isso, né? Com a questão da questão do afastamento muito grande, e exatamente que a mãe está preocupada, porque ele é pai também, ele tem as crianças dele, ele estava falando que os filhos dele também, né, estão vivendo a realidade, então está todo mundo no mesmo barco. Pobre, rico, político, todo mundo. Tem gente com a questão do Covid, tem político com problema de saúde. Então, nessa realidade que a gente está vivendo, eu acho que foi a ferramenta que ele achou de repente, resolver um grande problema que estava sendo gerado, né? E, assim, eu vejo muitos problemas e os problemas estão acontecendo e está difícil de resolver, né? Muitos problemas, né? E você vê, até os professores têm problemas, eles também têm dificuldade de acesso, eles também não têm chip, eles não têm internet, eles moram em lugares difíceis, eles também têm a mesma realidade parecida até com o aluno. Entendeu? Então, tipo, e os pais sobrecarregadíssimos, às vezes os pais trabalham, tem que dar conta disso tudo, tem que dar conta do menino que também tem colegas que têm filhos autistas. Elas estão cortando um dobrado, não está fácil para elas, porque o bichinho não está sabendo como é que lida com aquela realidade nova. Ele tinha uma rotina. Ele tinha, por exemplo, o filho de uma amiga minha da Metro 3, da Regional, que é lá de dentro, ela tem um filho que ela está começando a pré-adolescência, é autista, tem uma rotina de diversos especialistas, terapeutas e tudo mais, e ele está parado, porque ele está dentro de casa, ele não entende, não pode sair, ele gosta de pipocar na rua. E aí eu tava falando, Cris, no início, meu bonequinho tá sofrendo desativos dele. Ele não tá fazendo o que ele tem. Agora já voltou, né? Ah, tá, agora sim. Eu estava dizendo, eu até produzi um texto sobre tudo que ela e uma outra colega falaram da questão autista, né, pandemia, né, aí eu postei lá na acessibilidade do IKEA, né, que é a outra realidade, que também tem alunos universitários que passam essa realidade. Então, imagina, essas questões, um aluno com síndrome de Down, né,
como lidar, o pai e a mãe lidarem com a realidade dentro de casa. Já está tendo uma problemática muito complicada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para atender, não atender diretamente o aluno, o pai que tem que ser a ponte, porque pode acontecer alguma coisa com relação à ansiedade, né? Gerar algum problema, alguma alteração também na questão do nervoso, da ansiedade, e o pai não conseguir contornar ali na situação. E aí, né, é tudo mais difícil, muito mais difícil. Então, a gente tem uma grande parceria com os pais, que já estão sobrecarregados também, estão passando por situações também muito adversas, estão sobrecarregados com os seus trabalhos. Tem gente em home office, tem gente que não pode fazer home office e que tem que trabalhar, e tem o filho lá com deficiência dentro de casa. É muito complicado, né, Pri? A gente tá aí. Agora, deixa eu te falar, Pri, vamos falar mais uns 5 minutinhos e abrir para questões. Sim, sim. Que o pessoal está falando aí. Já tem pergunta que eu vi passando aí. Um pouquinho a gente divide. A gente para nos 50 minutos e volta para a live e faz uma segunda live. Só com as questões de vocês. Pode falar, Pri. Eu perdi a sua pergunta. Não, eu estava falando da questão da vivência dos pais, dos professores, da dificuldade. Você já tinha até me falado, né? Tinha falado um pouco sobre, né? Você quer abrir para as questões? Vamos lá. A gente pode começar. Teve uma que eu peguei aí de cara, que eu vi que estavam perguntando da tecnologia. A gente até falou, tá? A gente sabe que realmente é um problema. Nem todo mundo tem tanta tecnologia, não tem acesso e nem sabe lidar com elas. E tem que ter um tempo para as pessoas também aprenderem. Deveria ter um tutorial para o aluno, uma orientação para os pais, para que pudesse ter esse acompanhamento. Mas a gente não vê isso acontecer, né? Porque as coisas estão vindo muito aceleradas. Eu me lembro que na primeira semana eu não dormia. Eu dormia tipo 4 da manhã. Eu continuo não dormindo, mas não é esse o caso. O não dormir agora é com relação à ansiedade, a outras situações, com relação aos meus pais, vida, essas coisas. Você imagina, eu tô assim, imagina um pai de um autista, o pai de um aluno com síndrome de Down, o pai de um aluno cego, o pai de alguém que tenha um problema um problema, não vou falar problema, uma diversidade, uma deficiência física que seja mais complicada, ou então tenha a questão de paralisia cerebral, que tem uma questão com a mobilidade e com a comunicação bem mais acentuada. Então, imagina essa realidade toda modificada, como eles absorveram, se eles absorveram, como é que eles estão reagindo, e os pais tendo que segurar toda essa onda sem às vezes eles não têm atendimento remoto, porque se eles não conseguem ter atendimento da escola, remoto também não conseguem. Então, o aluno fica sem o atendimento dele, às vezes quando tem, e se não tem, é pior ainda, porque são todas essas realidades, o pai e a mãe tendo que segurar a onda, né? Às vezes nem mãe e pai, às vezes é uma pessoa que é responsável, né? Como a Pri falou, às vezes não tem preparo para poder ajudar, né? Ele conta com a escola para orientar ele. E a gente vê que é muito difícil. Então, essa questão da tecnologia é um divisor é uma faca de 2 gumes, né? Porque a gente não sabe como é que está chegando na ponta, né? Como é que está chegando lá na casa do aluno, né? Se chega na casa do aluno. E aí a solução da nossa secretaria, por exemplo, no estado, é levar o material por correio, ou então entregar, né, de alguma forma na escola. E isso está sendo equacionado, ainda discutido, mas que vai chegar ao aluno, em tese vai chegar no aluno alguma coisa. E a gente espera que seja em breve. Tem mais alguma questão, gente? Porque Priscila, deixa eu ver se eu consigo. De novo, gente. Quem já colocou subir aqui, vou envolver.
Tô subindo aqui para ver se eu consigo. Ó, nós temos mais 5 minutos pra gente falar de alguma coisa, gente. Se vocês quiserem, ó. Aqui, ó. Ah, tá falando aqui. Rita Marim tá falando. Depende do surdo, não usam legenda por conta de dificuldade de português que algumas pessoas não conhecem. A gente comentou isso. Quando uma sala de aula tiverem alunos surdos, é importante dar, né? Dar o quê? Adaptar, né? Isso, de qualquer tipo de discussão sobre inclusão social é importante. Obrigada, Rita Marinho. O objetivo é desenvolver projetos da área social com foco na criança, inclusão social. Excelente. Olha, os comentários da Rita são excelentes. Davam aqui um texto. Surdos não têm internet, depende, mas estou preocupada que surdos podem esquecer as atividades. É muito comum, né? O surdo tem uma dificuldade com isso. Professora AD, no mesmo barco, há pessoas que nos barcos. Parabéns pela live, me abriu muitas possibilidades demais. Jonathan Nascimento. Jonathan, obrigada, querido. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa bacana. Gente, sabe o que acontece? Para subir, às vezes desaparece o negocinho. Libras na enfermagem oficial. Você acenou para Libras. Foi eu que acenei. Eureka Capiuer, minha amiga querida, minha amiga de faculdade, professora da UFRJ, do Capiuerj, querida. Nós também seremos parceiras de live. Em breve temos que testar, porque amanhã estava marcada a nossa. Vamos lá. Depende do surdo. Gente, tem muita mensagem. Isabel Jimenez, parabéns por algumas dicas. Muito obrigada. Deixa eu ver. Isabel Jimenez, por favor, fale um pouco mais como, por exemplo, a adaptação de materiais para PC e o autista. Quer falar, Pri? Paralisia cerebral e autista? Paralisia cerebral teria que ser mais por tábua de linguagem alternativa, né? E aí você tem que usar aqueles pictogramas. Tem a prancha fácil da professora Miriam Pelosi, que é excelente. É só procurar no Google, é maravilhoso. Tem várias alternativas. Qual é o nome? Prancha fácil. E o Araboard, o Arasaki tem vários bancos de imagens de pictograma que você pode usar com linguagem alternativa, que é bem resumida. E autista, ele gosta, por exemplo, os autistas gostam de um tema. Utilize sempre temas com ele. Por exemplo, ele gosta de comer, ele gosta de alimentação. Então você vai falar, por exemplo, de química, falando sobre alimentação, sobre alimentos, sobre vitaminas que estão naqueles alimentos, mostrar vídeos. Aí, se você quiser estudar com ele, tem um programa que a gente usa para cegos, que é o MacDaisy, que é do professor Antônio Borges, que ele fez no NCE da UFRJ. Né? O MacDaisy, ele tem a imagem e tem a audiodescrição. Eu usava com o meu aluno autista no segundo ano. Enquanto eu estava dando aula, botando no quadro, ele ficava vendo no MacDaisy, porque ele ficava muito olhando para baixo, né? Lendo qualquer livro. Falei, não, já que ele está lendo qualquer livro, ele vai ler o livro, só que na versão MacDaisy. E aí ele via a versão MacDaisy, botava o fone, mostrava no notebook para ele, e ele ficava lendo, enquanto eu escrevia no quadro. Depois eu pedia para ele ler no quadro, e ele lia para os colegas. Os colegas tinham dúvida, ele mesmo explicava. Então, a gente tinha uma dinâmicazinha. Quando tinha prática de laboratório, então ele adorava que a gente ia para o laboratório e ele fazia a festa. E ele dava... Então,
tem que ter um pouco de criatividade. Você tem que buscar são as características e potencialidades do seu aluno, para você buscar o que ele tem de funcionalidade e pegar isso aí e ver o que você vai fazer, né, para poder trabalhar com ele. Né? Eu sabia que ele gostava de comer e que ele gostava de alimentos. Então, eu pegava tudo para ele, eu explicava para ele, enquanto os colegas faziam exercício e copiavam do quadro, eu explicava para ele no canto. Tudo era com alimentos. Era assim que ele entendia. Assim que ele, e eu, ele tinha disgrafia, ele não conseguia escrever. Então eu fazia tudo oralmente em cada aula. Então ele tinha uma nota global e oral. Então ele tinha uma avaliação diferenciada. Os alunos sabiam e concordavam comigo. Gente, tem que fechar a live, tá?